Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou o professor Rodrigo Bandeira, de Direito Constitucional do CDF Concursos. Você está no projeto de dicas do CDF para a Polícia Civil do Distrito Federal. Não deixe de curtir essa dica, bem como se inscrever no canal do CDF para acompanhar esse e outros conteúdos. Veremos nesta dica as competências institucionais das polícias civis, que está elencado ali no artigo 144, parágrafo 4º da Carta Constitucional, tá bom? Evidentemente, tema muito frequente em prova de concurso público da área policial, tá? Vem comigo na tela. Artigo 144, então, diz: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ou seja, aqui vem as incumbências institucionais, ressalvada a competência da União. Quando ele fala que ressalvada a competência da União, é a competência da Polícia Federal, que exerce exclusivamente as competências de polícia judiciária da União, para investigar os crimes de competência da Polícia Federal que estão elencados lá no parágrafo 1º do artigo 144. Aqui no parágrafo 4º, trata das incumbências institucionais da Polícia Civil e excluem das competências institucionais da Polícia Civil aquelas que estão distribuídas pelo parágrafo 1º à Polícia Federal, evidentemente, tá? Então, bora voltar aqui. Incumbem, né? Então, ressalvada a competência da União, e aqui quer dizer as competências da Polícia Federal, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Então vamos ver esse dispositivo de forma esquematizada para ficar claro para você. O que diz o artigo 144, parágrafo 4º da Carta Constitucional? As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira. Vem comigo aqui. A polícia civil tem que ser dirigida, né, por um delegado de polícia de carreira, tá bom? Em linhas gerais, alguma norma do Estado ali da Polícia Civil, né? Os 26 estados brasileiros, bem como o Distrito Federal, possuem uma instituição, né? Uma Polícia Civil, como um dos órgãos de segurança pública do Estado, né? E esse órgão tem que ser dirigido por um delegado de carreira, né? Agora vem a dúvida, tem que ser necessariamente da Polícia Civil daquele Estado, ou seja, quem dirige a Polícia Civil do Estado X tem que ser um delegado de carreira daquele Estado? Aí vai entrar nas particularidades de cada instituição, né? Alguma lei daquele estado em específico, ou até mesmo uma norma reguladora de uma lei, um decreto do governador do estado, vai determinar se necessariamente tem que ser um delegado de carreira da Polícia Civil do respectivo estado. No caso do Distrito Federal, sim, tá? Aqui tem lei específica, decreto específico do governador do Distrito Federal, que determina que quem dirige a Polícia Civil do Distrito Federal tem que ser um delegado de polícia de carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Então, prosseguindo aqui, na esquematização do parágrafo 4º do artigo 144. Incumbem, né, as polícias civis, ressalvada a competência da União, aquilo que a gente falou, né, no geral, as competências da Polícia Federal. Então, onde a Polícia Federal atua, não cabe a Polícia Civil atuar. E a Polícia Federal atua como Polícia Judiciária exclusiva da União naqueles crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição Federal. Depois dá uma olhada lá. Então, incumbem, né, a Polícia Civil descartada aqui as hipóteses de atuação da União, de competência da União. Olha só, as funções de polícia judiciária. A Polícia Civil. O que é a Polícia Judiciária, meus amigos? É aquela atividade da Polícia Civil investigativa, né, que ocorrido ali um determinado crime, são as atividades para reprimir aquele crime, são atividades que vão buscar, né, elementos de prova, né? Então, aquelas atividades ali associadas à perícia criminal, né, investigações, sejam do ponto de vista técnico, né, dos vestígios de crime, né, levantar esses indícios, esses vestígios de crime, tem como outros elementos investigativos que vão chegar, os agentes de polícia, né, indo atrás de testemunhas, ouvir testemunhas, né, enfim, levantar todo o conjunto probatório para instruir o inquérito policial, né, que vai ser encaminhado depois a critério do delegado que está dirigindo a determinada investigação, pode ser então encaminhado para o Ministério Público, para o Ministério Público fazer a sua análise, né, e se convencer de que de fato tem elementos de prova ali contra aquele indiciado, né, e o Ministério Público então fazer a denúncia para o juiz, e o juiz resolver então se há elementos, né, probatórios suficientes para ser iniciada uma ação penal na qual o indiciado e depois o acusado vira um réu e vai responder um processo judicial de natureza penal, né? Então veja a importância da Polícia Civil, ela que faz essa atividade de levantar os elementos de prova, né? Os vestígios do crime, os elementos de prova, até chegar a esse ponto em que a investigação do inquérito policial vai se transformar lá no futuro, a critério tanto do Ministério Público quanto do juiz, dependendo do caso, né? A gente não é o caso aqui aprofundar em processo penal,
mas se isso vai, enfim, dar origem a uma ação judicial de natureza penal, tá? Então essa função é de polícia judiciária exercida pela Polícia Civil. E também cabe à Polícia Civil a apuração de infrações penais, né? Dentro dessa mesma lógica aqui de polícia judiciária. Agora, muito cuidado, que isso daqui é uma pegadinha, exceto as militares, tá? Então, no caso de infrações penais militares, não cabe à Polícia Civil apurar. Vem comigo aqui. As instituições militares, tanto as Forças Armadas, né, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira e Marinha do Brasil, bem como as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos estados do Distrito Federal, as instituições militares, que são essas que eu descrevi, né, todas, o que acontece? Existem, né, como você sabe, crimes militares, tipificados pelo Código Penal Militar, né, e existe também o Código de Processo Penal Militar, né, que determina lá quem é a autoridade, a polícia judiciária, ou seja, que vai investigar esses crimes militares. Ocorreu um determinado crime que é tipificado pelo Código Penal Militar como um crime militar. Tem que ser investigado, né, para chegar ali nos vestígios daquele crime, os elementos de prova, para ser gerado então um processo penal militar e o réu ali, né, ser julgado, absolvido ou condenado dentro da seara dessa lógica da justiça militar, né. Nesse caso, quem investiga esse crime é a respectiva instituição militar relacionada, né, à prática, ao crime ali, né? Digamos que determinado militar do Exército Brasileiro comete um crime, cabe ao Exército Brasileiro, né, nomear, né, um determinado oficial para conduzir o inquérito policial militar, né? E fazer esse papel então investigativo, né, e encaminhar então depois desse inquérito policial militar para o Ministério Público Militar, e o Ministério Público Militar então, se achar que tem elementos de prova ali, fazer a denúncia para o juiz, né, um juiz militar, para esse juiz então analisar e resolver, se é o caso, iniciar uma ação penal militar, tá? Então, nesse caso de crime militar tipificado pelo Código Penal Militar, quem exerce o papel de polícia judiciária não é a Polícia Civil nem a Polícia Federal, mas sim a respectiva instituição militar relacionada àquele crime. Lembro que crime militar, civil pode praticar também. Por exemplo, se um civil invade uma área militar, um quartel da Polícia Militar, por exemplo, e furta uma arma, rouba uma arma, furta uma viatura, enfim, comete um crime dentro de uma área militar, isso é considerado crime militar, tá? Ele vai responder à luz do Código Penal Militar. E aí, nesse caso, quem vai investigar não é a Polícia Civil nem a Polícia Federal, mas sim a respectiva PM, Polícia Militar, que a gente está dando o exemplo aqui, vai então formar o inquérito policial militar e encaminhar para o Ministério Público Militar, seguir toda essa sequência do processo penal brasileiro, tá bom? Então fique claro. E as questões trabalham exatamente em cima disso, fazendo essa pegadinha aqui de que a Polícia Civil investiga, né, crimes militares, e não é o caso, exceto infrações penais militares. Vamos ver como isso se reflete em questão. Questão do CESP em 2015. Ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais civis e militares, olha só, cabem às polícias civis. Questão errada, por quê? Só por conta disso. Infrações penais de natureza militar, quem investiga não é a Polícia Civil, e sim a respectiva instituição militar relacionada à prática daquele crime, tá? Então, questão errada, tá bom? Olha só, a questão vai em cima dessa pegadinha aqui. Próxima questão. As infrações penais militares cometidas por policiais militares de um estado devem ser apuradas pela Polícia Civil desse estado. Olha só como isso é batido em prova de concurso público da área policial, tá bom? Questão da Polícia Civil do Espírito Santo. Questão errada, né? Não cabe à Polícia Civil apurar infrações penais militares, né? É isso, meus amigos. Dica importantíssima, se vir isso na sua prova, eu tenho certeza que você não vai errar, tá bom? Curte essa dica, curte esse vídeo, se inscreve no canal do CDF que você vai poder acompanhar vários conteúdos de forma gratuita, tanto para PCDF quanto para outro concurso que você venha se preparar. Grande abraço, bons estudos!